Você sabia que as plantas da caatinga podem ajudar a desenvolver protetores solares? Confira agora aqui no Ciência no Semiárido. Aqui no Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, o NEPLAME, nós temos várias linhas de pesquisas que vão desde a avaliação da composição química de plantas medicinais. Esses constituintes podem ser constituintes voláteis, como os óleos essenciais, e constituintes não voláteis, aqueles que estão presentes nos extratos de plantas. E nós fazemos também a avaliação da atividade farmacológica desses extratos e dos produtos naturais. Essa avaliação é feita tanto em modelos in vitro como modelos in vivo. Então, uma das linhas de pesquisa que nós desenvolvemos aqui é a avaliação da atividade fotoprotetora de produtos naturais. Então, nós temos um projeto de desenvolvimento de formulações cosméticas de substâncias fotoprotetoras à base de extratos vegetais de plantas da caatinga, e o objetivo da nossa pesquisa é incorporar esses extratos em formulações cosméticas e a gente analisar, avaliar qual é o incremento do fator de proteção solar que essas substâncias podem causar na formulação. Aqui nós temos uma solução extrativa de uma planta que nossa equipe vem estudando, que essa planta é conhecida aqui na região Nordeste como Jericó. O nome científico dela é a Selaginella convoluta. Então, em estudos anteriores que foram realizados aqui no nosso laboratório, nós observamos que essa planta tem uma alta concentração de substâncias fenólicas, como por exemplo os flavonoides. Então, esses flavonoides eles têm uma função muito importante para a planta, que é de proteger a planta da radiação ultravioleta. Então nós pensamos, se essas substâncias conseguem proteger a planta dos efeitos da radiação, se nós pegarmos o extrato e incorporarmos numa formulação cosmética, provavelmente essa substância vai ter um efeito fotoprotetor. Então, o ponto de partida é nós prepararmos uma solução extrativa obtida a partir do pó da planta, e essa solução extrativa vai ser incorporada na formulação para posterior avaliação do fator de proteção solar, o chamado FPS. Então, após a obtenção dessa solução extrativa, nós podemos fazer vários processos para a obtenção da matéria-prima, como por exemplo a liofilização. Então, aqui por exemplo, nós temos um pó, um liofilizado de um extrato que já foi obtido e que esse extrato poderá ser incorporado na formulação posteriormente. Após a obtenção do extrato ou do liofilizado, esse liofilizado vai ser incorporado em uma formulação e nós vamos avaliar posteriormente o fator de proteção solar. Então, normalmente nessa formulação nós utilizamos algum tipo de filtro químico, que já sabemos que tem uma eficácia, um fator de proteção solar determinado. Então, o nosso objetivo é incorporar o extrato e ver qual é o efeito do incremento desse fator de proteção solar do extrato sobre a minha formulação. Então, aqui a gente tem já uma base pré-preparada, a base de carbopol, onde a gente faz a incorporação e depois avalia o fator de proteção solar. Utilizando o método in vitro, nós avaliamos os efeitos sobre a radiação ultravioleta, principalmente a radiação ultravioleta B, que é aquela que vai de 290 até 320 nanômetros. Então, a primeira etapa que nós fazemos é incorporar o extrato da planta em uma formulação já previamente obtida. Então, aqui nós temos um gel de carbopol, que vai ser a base utilizada para a incorporação do extrato. Normalmente essa base tem um filtro químico que tem um fator de proteção solar conhecido, um FPS já conhecido, e aí após a incorporação do extrato, nós avaliamos o incremento que esse extrato pode conferir à nossa formulação. Então, por exemplo, uma formulação que tem um fator de proteção solar de 10, após a incorporação do extrato, esse FPS pode aumentar para 12, para 15, para 20, dependendo dos constituintes químicos que eu tenha na minha planta. Então, outra etapa muito importante nesse processo é a identificação da composição química da planta.
Então nós precisamos saber quais são os constituintes químicos que estão presentes no extrato que vão conferir esse fator de proteção solar aumentado. Então nós podemos ter, por exemplo, flavonoides, cumarinas, derivados do ácido cinâmico, ácidos clorogênicos. Então todos esses constituintes químicos podem absorver a luz ultravioleta e conferir o fator de proteção que a gente quer obter para essa formulação. Para fazer a análise quantitativa dos metabólitos secundários, das substâncias presentes nos extratos vegetais, nós trabalhamos com a cromatografia líquida de alta eficiência. Essa é uma análise que consegue identificar e quantificar quais os compostos que estão dentro dos derivados vegetais que trabalhamos. Nós utilizamos substâncias químicas de referência, são substâncias padrão, em que tem uma composição química, uma concentração e uma pureza conhecida. A partir da análise dessas substâncias frente ao nosso extrato, nós conseguimos identificar o que tem, quais são os constituintes que são responsáveis por tais atividades. Atividade fotoprotetora, outras atividades analgésica, anti-inflamatória. Com essa identificação, com essa quantificação precisa de tais compostos nos extratos ou derivados vegetais, nós obtemos a padronização da matéria-prima vegetal. A padronização desses derivados que confere parâmetros de qualidade essenciais para que nós conseguimos passar da etapa científica para uma prospecção de produção, levar esses extratos e derivados vegetais como matéria-prima para a indústria farmacêutica e cosmética. Essas especificações a gente tem nas agências de vigilância sanitária, nos órgãos fiscalizadores, em que nós precisamos saber o que tem e quanto tem dos compostos ativos nos extratos e derivados vegetais. Para a identificação e quantificação desses metabólitos, a gente põe as amostras em porta-amostras, os vials, em que a partir dessa análise, a gente consegue identificar e quantificar quais os metabólitos secundários estão presentes nos derivados vegetais. Hoje essas plantas possuem constituintes químicos que têm um potencial muito grande como fotoprotetor. Então, a partir do momento em que esses extratos são incorporados nessas formulações, nós podemos ter um incremento do FPS e um aumento da atividade fotoprotetora da formulação. Então hoje nós já temos algumas plantas que os estudos estão bem avançados e já estamos em fase de fazer o pedido do primeiro depósito de patente, e a gente espera que no futuro toda essa tecnologia que hoje é desenvolvida aqui na universidade em escala ainda magistral, em escala artesanal, possa ser transferida para a indústria, ou indústria farmacêutica ou indústria de cosméticos, para que a gente possa obter essas formulações em escala industrial. Então a gente espera que no futuro bem próximo a gente tenha um primeiro fotoprotetor obtido a partir de uma planta nativa da caatinga. Como você viu, as plantas da caatinga possuem substâncias fotoprotetoras que podem ajudar a desenvolver uma série de pesquisas e produtos. Até a próxima edição do Ciência no Semiárido.